salva de palmas para o nosso Senhor. Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus. Amada igreja, por favor, por gentileza, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo do número 1. Vamos ler a partir do versículo 4 até o versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 4 a 8. Amor? Amor? Toque de lenço. Amém, igreja? Já achamos? Então eu vou proceder à leitura e os irmãos vão me acompanhar. Assim diz a palavra do Senhor, Atos capítulo 1, versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aquele, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Por favor, vamos ler o versículo 8, toda a igreja. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Mais uma vez este versículo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Uma palavra de oração, amado pastor Daniel. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por esta oportunidade que nos dás de ouvirmos a Tua palavra sendo pregada. Usa a Tua filha Danisa para que ela pregue com fidelidade, com graça e com poder nesta noite, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode tomar seus assentos. Mais uma vez, quero saudar a noiva de Cristo, em nome de Jesus, amém? Satanás está muito zangado hoje, porque normalmente quando se diz até 16 horas aparecer energia, sempre aparece. Mas estamos aqui, até essas horas, energia ainda não apareceu. Mas o nosso Deus, Ele está aqui conosco, amém? E o que Deus quer fazer hoje, Ele vai fazer. Aleluia! Meus amados, quero agradecer ao amado pastor, a liderança, por terem me confiado hoje para podermos juntos meditarmos a palavra do Senhor. Quero também louvar ao Senhor pela vida do meu excelentíssimo esposo, o missionário de mim, o dono do meu coração. Aleluia! Como ele diz, aquele que diz que casamento não é bom porque não casou bem, escolheu mal. Amém? Louvado seja o Senhor. Meus queridos, hoje nós iremos falar sobre o agir do Espírito Santo na vida da igreja. Amém? O agir do Espírito Santo na vida da igreja. Nós aqui lemos o livro de Atos. O livro de Atos, ele foi escrito com Lucas. Lucas, ele foi um homem chamado médico amado, segundo Colossenses capítulo 4, versículo 14, em que Paulo, ele chama de Lucas um médico amado. Lucas, ele não conheceu Jesus facialmente, ou seja, ele não conheceu pessoalmente ao Senhor Jesus, mas ele pesquisou de uma forma minuciosa, detalhada, sobre os fatos com testemunhas oculares para a sua obra. Amém, igreja? E Lucas, ele também era amigo próximo do apóstolo Paulo, até que ele ajudou Paulo em muitas viagens missionárias. Até também nós encontramos aí da Roma, Lucas estava com Paulo. O Espírito Santo, ele inspira Lucas para escrever a um certo homem chamado Teófilo. Teo significa Deus,
Filo significa amigo, traduzindo é amigo de Deus. Então, quando Deus, o Espírito Santo, ele inspira Lucas para escrever para o Teófilo, era para que suprisse a necessidade da igreja acerca de um relato completo sobre os primórdios do cristianismo. Mas, neste relato completo, tínhamos 2 tratados. O primeiro tratado era a respeito do Senhor Jesus, sobre a vida dele, o seu nascimento, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição e a ascensão para os céus. E o segundo tratado era sobre o relato que aconteceu nos Atos dos Apóstolos acerca do derramamento do Espírito Santo em Jerusalém e o crescimento da igreja primitiva. Amém, meus queridos? Amém. Jesus, quando ele estava com seus discípulos, ele dá uma ordem que vocês não podem sair de Jerusalém até que do alto recebam virtude, até que do alto recebam poder. Mas os discípulos, eles de primeira mão não perceberam o que Jesus queria explicar. Por isso que, se formos já ver no versículo 6, ele diz que aqueles que haviam se reunido perguntaram: Senhor, tu restaurarás o reino em Israel? Meus queridos, quando eu estava meditando nisso, percebi que há momentos que Deus nos orienta a uma certa coisa, mas nós queremos perguntar ainda mais ao Senhor. Queremos entender, mas Senhor, queres fazer uma outra coisa? Não entendemos o que Deus quer falar naquele momento. Mas como Deus, ele é paciente, ele diz que não cabe a vocês saberem sobre isso. Eu estou a dizer que vocês vão receber poder, vão receber virtude, não muito tempo depois destes dias. Isso aconteceu depois que Jesus ressuscitou, os 40 dias que ele ficou após a sua ressurreição. Amém? Meus queridos, por que a igreja ela precisa ser batizada no Espírito Santo? Qual é a importância da igreja ser batizada no Espírito Santo? O primeiro propósito, meus queridos, que nós temos aqui é o recebimento de poder. Amém, igreja? Quando você é batizado no Espírito Santo, você recebe poder, você recebe virtude. Para o quê? Para testemunhar de Cristo. Para falar de Cristo na sua casa, na casa dos teus vizinhos, na casa dos teus inimigos e até onde o Senhor Jesus levar você. Amém, igreja? Amém. Quando os apóstolos receberam o batismo do Espírito Santo, a palavra de Deus diz que no capítulo 2, versículo 14, a Bíblia diz que Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitam Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Meus queridos, se formos a perceber, Pedro era medroso. Era um dos discípulos que de alguma forma mostrava medrosidade. Mas quando ele recebe o batismo do Espírito Santo, no versículo 14, mostra que Paulo, depois de estar cheio do Espírito Santo, ele começou a testemunhar de Cristo. É assim que acontece com aquele que recebe o batismo. Ele não tem medo, ele tem uma ousadia. Quando fala de Cristo, ele fala com poder, porque alguma coisa está nele. Amém, igreja? Paulo começa a falar a respeito do Senhor Jesus, a testemunhar a respeito de Jesus, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Então, um dos propósitos do batismo do Espírito Santo é para que você e eu recebamos poder. Aleluia? Amém. Glória a Deus. O segundo propósito é para você ganhar os perdidos para Deus. Amém, igreja? Não tem como nós ganharmos os perdidos para Deus se você não for batizado com o Espírito Santo, porque você precisa receber poder. No momento que você começa a falar de Cristo, o Espírito Santo ele vai convencer aquela alma. Amém, igreja? Quando você começa a falar de Cristo, não é você que convence a pessoa, mas sim é o Espírito Santo dentro de você, convencendo aquele irmão, aquela irmã que ainda não conhece o Senhor Jesus. Aleluia! A Bíblia diz que Pedro, no capítulo 2, versículo 37, quando ele começa a falar de Jesus, quando ele começa a testemunhar de Jesus, a Bíblia diz que aqueles homens compungiram-se.
Eles perceberam que não, nós estamos errados, nós precisamos deste Cristo. E a Bíblia diz que 3.000 almas naquele dia aceitaram ao Senhor Jesus. Por causa da virtude que os apóstolos de Deus tinham, por causa deles serem batizados no Espírito Santo. A igreja está a perceber isso? Estamos a entender isso? Qual é a necessidade de você ser batizado no Espírito? Qual é a importância de você estar cheio do poder de Deus? O irmão consegue perceber isso? Qual é a importância de você receber o batismo no Espírito Santo? As almas não têm como aceitar a Jesus se você primeiro não for revestido com poder. Aleluia! Qual é a finalidade de eu ser batizada, meu querido? É para que Deus seja honrado, louvado por causa da sua vida. Aleluia! Quando você é batizado no Espírito Santo, meus irmãos, para além de Deus te otorgar poder de você testemunhar aonde você está, nos seus vizinhos, nos seus inimigos e aonde você for, é que há um relacionamento muito conectado entre você e Deus. Por conta de você estar cheio do Espírito Santo, a conexão entre você e Deus, ela aumenta. A sua intimidade, aleluia, a sua intimidade você com Deus, ela aumenta. Amém, igreja? Amém, igreja? A sua intimidade, você com Deus, ela fica muito conectada. E para além de você ter esse relacionamento tão maior com Deus, você faz grandes obras. Amém? Coisas que o homem normal não pode fazer. Porque quando você recebe o poder, você torna-se uma nova pessoa. Você não é aquele mesmo homem, você não é aquela mesma mulher, porque você tem um poder, você tem uma virtude. E isso acontece quando você receber o batismo no Espírito Santo. Amém, igreja? Então, o que o Espírito Santo ele pode fazer? Quais são as ações que o Espírito Santo faz? A primeira ação, é claro que tem muitas ações. A primeira delas é a santificação. Quando você é batizado no Espírito Santo, o Deus ele vai transformar o teu caráter. Você é uma pessoa diferente. Amém, igreja? A palavra de Deus diz que no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, sobre o fruto do Espírito Santo. Quando você é batizado no Espírito Santo, para além de você ser transformado, você produz frutos. Amém? Vamos abrir Gálatas, por favor. Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22. Se o irmão achou, por favor, peço para ler rapidamente. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Amém? Quando você é batizado no Espírito Santo, você recebe o fruto do Espírito Santo. Porque primeiro você já foi transformado o seu caráter e você tem o fruto do Espírito Santo. Você produz estes frutos. Aliás, esse é um fruto que está em tudo. Amém? Você passa a ter amor, você passa a ser uma pessoa paciente, passa a ser uma pessoa com gozo, com paz. Não importa se ontem comeu, não comeu, mas por conta do Espírito Santo, ele te derrama uma paz, te derrama uma alegria, derrama um gozo que você consegue sentir. Amém, igreja? Você torna um homem bondoso, você torna uma mulher bondosa, você torna uma mulher com fidelidade, você torna uma pessoa diferente. O fruto do Espírito habita na sua vida. Amém, igreja? Outra ação do Espírito Santo é que ele capacita. Aleluia. Ele capacita, ele distribui dons espirituais. No livro de 1 de Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 4 e 11, vai narrar sobre os dons do Espírito Santo. E alguém que é batizado no Espírito Santo, ele recebe estes dons para que a obra do Senhor seja completa. Ele recebe estes dons para que a obra que Deus colocou no seio da igreja seja avivada. Amém, igreja?
Por isso que, irmãos, não se assustem quando um irmão fala em línguas estranhas. Fala em línguas variadas. Porque a Bíblia diz que quando os judeus, eles ouviram os apóstolos falar em línguas estranhas, alguns diziam, não, estão bêbados, estão embriagados, porque não percebiam, porque as coisas espirituais, elas entendem-se espiritualmente. Aquele que é espiritual consegue perceber que aqui está acontecendo a maravilha de Deus. Aleluia! Aleluia! Então, meus queridos, quando você é batizado, você pode ter diversidade de dons. Há irmãos, há irmãs que têm os 9 dons que nós encontramos em 1 Coríntios. Dom de curar, dom de falar em línguas, dom de profetizar, dom de milagres, dons e muitos dons por conta do Espírito Santo. Amém, igreja? A outra ação do Espírito Santo, meus queridos, é que ele é guia e é mestre. Amém? Nós encontramos isso em João capítulo 16, versículo 13 a 14. Jesus, ele diz que o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Amém, igreja? Quando você recebe o Espírito Santo na sua vida, ele guia você em toda a verdade. Ele guia você nos seus caminhos. Ele te orienta, ele te capacita, ele te ajuda em todos os momentos. Amém, igreja? O outro poder que o Espírito Santo tem é que ele é consolador. Amém, igreja? O que significa ser consolador? Consolador significa aquele que é amigo, aquele que ajuda, aquele que quando você está naqueles momentos de agonia, de tristeza, ele está aí para consolar você. E isso acontece quando você é batizado no Espírito Santo. Amado pastor, é muito triste hoje que nós temos irmãos dentro da igreja que já estão há mais de muito tempo na igreja, mas não são batizados no Espírito Santo. Ainda continuam sendo as mesmas pessoas, porque não provaram a experiência de ser batizado com o Espírito Santo. Muitas das vezes nós nos preocupamos em pedir coisas que são secundárias e não pedimos que Deus nos batize com o Espírito Santo. Como é que uma alma vai ser convencida para Cristo se você não é uma mulher, não é um homem que busca o Espírito Santo? Como é que esta alma vai ser convencida se é o Espírito Santo dentro de você que convence esta alma? Amém, igreja? Deus hoje vem falar para a igreja, precisamos buscar o Espírito Santo, para que você seja uma mulher ousada, um homem ousado, um homem que fala com autoridade aonde ele está. E isso acontece se você for batizado no Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Meus queridos, o Espírito Santo também sente ciúmes. Amém? Quando você se desvia do caminho de Deus, quando você prioriza as coisas do mundo, quando você deixa de viver a palavra, o Espírito Santo, ele sente ciúmes. Este ciúme é um ciúme santo por conta do zelo que o Espírito Santo tem. Porque ele não pode habitar numa vida que tem sujeira. Não funciona. Por isso que, amado pastor, tem pessoas que já foram batizadas, mas já não tem aquele brilho. Por quê? Porque colocaram sujeira. E o Espírito Santo, ele não pode continuar na vida daquele que vive na sujeira. Ah, Senhor, eu profetizava, eu falava em línguas, eu fazia aquilo, mas já não faço mais. Verifica a sua vida como você está. Analise, faça uma introspecção. Como é que a tua vida está agora? Porque o Espírito Santo é como gasolina. Se você não coloca gasolina na moto ou no carro, o carro não anda. Quando você para de orar, quando você para de buscar, quando você para de vir aos cultos, quando você para de ter uma vida que dignifica o Senhor, você perde o Espírito Santo. Ele sai da sua vida. Amém, igreja? Por isso que o Senhor diz que chegará o tempo que Deus vai dizer, eu não te conheço. Ah, Senhor, mas nós profetizávamos, Senhor, expulsávamos demônios, Senhor, nós cantávamos na igreja, Senhor, eu ia na igreja todos os dias. Meu querido, se a tua vida for uma vida
vida que não vai de acordo com a palavra, você vai perder o reino de Deus. E Deus não vai se manifestar na sua vida. Eu não estou a brincar e Deus não está a brincar. Essa é a verdade do Senhor para você. Deus quer que você mude e hoje mesmo você seja batizado para que seja uma pessoa diferente. Amém, igreja? Ontem nós aprendemos aqui sobre missões e evangelismo. Nós podemos aprender aqui, sim, ter a palavra. Mas se o irmão não for batizado com o Espírito Santo, não tem como convencer as almas para virem à igreja. Não tem como a igreja receber outros irmãos. Se não recebermos poder, nós precisamos de poder, igreja. Amém? E esse poder, quem dá não é pastor, quem dá não é irmão, quem dá é o próprio Senhor Jesus. Aleluia, igreja. Oh, Senhor Jesus, aleluia. Obrigada, Senhor Jesus. Amada missionária, o que eu faço então para receber esse Espírito Santo? O que eu tenho que fazer? Qual é o requisito que eu preciso ter para receber esse Espírito Santo? A primeira coisa que você tem que fazer é arrepender-se e converter-se dos seus maus caminhos. Aleluia! Não tem como você ser batizado no Espírito Santo se você primeiro não se arrepender e não se converter dos seus maus caminhos. Se formos a ler em Atos 2, versículo 38, vamos ver aqui, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém, igreja? Estamos a ver aqui que a primeira condição para você ser batizado no Espírito Santo, primeiro arrependa-se dos seus maus caminhos. Amém? Quando o povo ouviu Pedro falando, após eles compungirem-se, entenderem que realmente nós falhamos, eles perguntaram o que devemos fazer. E Pedro diz no versículo 38 que primeira coisa, vocês devem arrepender-se, porque não tem como o Espírito Santo entrar na sua vida enquanto você está impuro. Não é possível. Ele primeiro tem que entrar na sua vida, começar a fazer uma sondagem, remover tudo quanto não está bom, lançar fora e ele habitar na sua vida. É assim como acontece com o Espírito Santo. Amém, igreja? Não importa quanto tempo você está na igreja. Há pessoas que estão na igreja, mas ainda têm vidas tortuosas, têm dois lados, assim. Ora quer ficar com Cristo, ora mas também quer experimentar as coisas do mundo. Não é possível adorar a dois deuses, queria dizer, ao mesmo tempo. Um você vai amar e o outro vai odiar. Aprendemos aqui que o Espírito Santo, ele sente ciúmes. Não é possível ele viver ou estar na sua vida enquanto você vem misturando as coisas. Não. O nosso Deus não funciona assim. Amém, igreja? Amém. Primeira coisa, arrependa-te. Começa aí a analisar sozinho. Deus conhece o seu coração. Ele conhece como é que você está. Começa a fazer uma introspecção onde você está. Como é que eu estou? Como é que a minha vida está? Porque hoje mesmo você pode ser batizado no Espírito Santo. Aleluia. A segunda coisa é que você tem que ter um desejo ardente. Amém? Para que Deus te batize com o Espírito Santo, você precisa desejar, ter sede do Espírito Santo. Meus queridos, eu vou dar meu testemunho. Quando aceitei o Senhor Jesus, os irmãos que ficavam ao meu redor, alguns profetizavam, alguns falavam em línguas estranhas, alguns recebiam visões. Senhor, me batiza. Até alguns irmãos já sabiam que a irmã Danisa quer batismo no Espírito Santo. Sabem por quê? Porque eu percebia que se o Senhor não fora comigo, se eu não recebesse esse poder, eu não teria a ousadia de proclamar, de falar de Cristo. Eu precisava desse poder para que Deus me ungisse e eu falasse com autoridade. Amém, amados? 30 dias depois de oração e jejum, não aconteceu nada. Continuei na mesma. Eu disse, Senhor, eu já orei 30 dias, mas como o poder é seu, podes ficar com ele, obrigada. Amém, amém. 30 dias de oração e jejum. Era num sábado, o último dia. No dia seguinte, era culto
geral, assim, na igreja. O pastor diz, vamos levantar a igreja, vamos orar. Quando eu levanto, começo a sentir meus lábios a moverem-se sozinho. Eu disse, não, alguma coisa está acontecendo comigo. Eu não posso inventar nada aqui. É claro que eu quero sim que Deus me batize e que um dos sinais que Ele mostra que alguém foi batizado é falar em línguas estranhas. Mas também pode ter vários sinais. Mas naquele dia eu comecei a sentir meus lábios a moverem-se. Eu estou a brincar, não é bom assim. Eu tenho que continuar a orar. Dali eu só comecei a sentir a minha boca a mover-se. Começaram a sair línguas. Meus queridos, o culto, naquele momento de oração, até o culto terminar, eu sou a falar em línguas, sou no Espírito. Meus queridos, eu dizia, eu pedi, Deus me deu em dobro. Amém? Comecei a orar, a falar em línguas. Para eu parar, o pastor tinha que vir orar por mim naquele dia. E quem estava a pregar era o pastor Magembe, se alguns irmãos conhecem. Eles vieram, impuseram as mãos, o Espírito Santo, que eu estava a pedir, chegou. Aleluia. Fiquei mas tão alegre. E comecei a ir para casa. No chapa, coloco auriculares e começo a escutar louvor. Dali mesmo no chapa, eu comecei a falar em línguas. Amém? Comecei a falar das grandezas de Deus em línguas estranhas. Graças a Deus, eu estava com auriculares. Talvez eles já não conseguiram entender, mas eu não estava naquele chapa. Cheguei em casa, no caminho a caminhar até em casa, a falar em línguas. Quando cheguei em casa, dobrei os meus joelhos. Eu comecei, Senhor, agora cheguei em casa, pode me acalmar um pouco. Glória a Deus. No dia seguinte, fui para a escola. Naquela época, eu estava a fazer o ensino médio e naquele momento o professor não estava, era tempo de intervalo. Levaram a escutar louvor, comecei a ouvir pregação. Ali mesmo, naquele dia, não se estudou. Comecei a falar em línguas estranhas naquele dia. Professores vieram, me levaram, fui na secretaria. Quando cheguei na secretaria, disseram, mas o que está acontecendo com esta jovem? Minha família veio, todos começaram a chorar. Eu ainda ali a glorificar o Senhor. Eu estava nas alturas, nas nuvens. Amém, igreja? Levaram-me para o hospital ainda a falar em línguas. Hospital Central de Nampula. Levaram-me, minha família toda triste. Mas o que está acontecendo com nossa filha? Levaram-me, fui até no hospital, na maca. Eu ainda a falar. Veio o médico, me tocou, fez não sei o que, nada. Mas o que está acontecendo aqui? Eu lá no Senhor, agora me acalmo. E como Deus ele é organizado, se Deus não derramar esse poder na sua vida, meu querido irmão, se Deus não derramar... Jesus, eu não sei se os irmãos estão a me perceber. Os irmãos conseguem me entender? Os irmãos conseguem perceber a importância de você ser batizado no Espírito Santo? Você entende isso? Paulo e João, quando eles ficaram cheios, um paralítico, um homem que não andava, por conta desse poder, dessa virtude, eles levantaram um homem que não andava desde a sua nascença. E o homem normal não pode fazer isso. Estamos entendendo a igreja? Você hoje precisa ser batizado no Espírito Santo. Se já foste batizado e ainda sentes que alguma coisa falta, é o momento de você se reconciliar com seu Deus e você ser batizado no Espírito Santo. Aleluia! Irmã, amada, o que devo fazer também, para além disso? Já aprendi que tenho que me arrepender, tenho que ter um desejo ardente também, mas também o que devo fazer? Procure estar em ambientes de fé. Amém? Os apóstolos, quando receberam a ordem do Senhor Jesus, que eles ficassem em Jerusalém, eles ficavam unidos no templo, orando, buscando a face do Senhor. E quando chegou o momento, eles foram batizados no templo. Amém, igreja? Há irmãos que não gostam de vir nos cultos aqui, que não gostam de participar dos cultos na igreja, não porque estão doentes, só querem relaxar, só hoje é meu dia de descanso. Satanás não está a brincar com as vidas lá no mundo. Amém, igreja? Ouvimos aqui um testemunho aqui. Você pode ser o próximo se você não saber como andar com Cristo. Amém?
Procure estar em ambientes de fé, ambientes que falem de Cristo. Procure estar em comunhão com outros irmãos. Procure ser aquela irmã que está com outra irmã. Vamos orar, vamos buscar. Tem um tempo de jejuar sozinho às vezes. Tem um tempo de meditar sozinho em casa. Tem um tempo de oração. Deus vai batizar você com o Espírito Santo. Amém, igreja? Aleluia. Outra coisa, procure se consagrar. Amém? Procure consagrar-se. Não espere ter oração em jejum da igreja para você entrar nisso. Não. Eu, quando estou com minhas filhas, às vezes ensino que faça aí uma lista das tuas orações, propósitos. Escreva no papel e cola na tua parede. E jejue. Se consagre. Se separe. E Deus vai responder a sua oração. Amém, igreja? Eu quero que a igreja entenda e perceba. Se você não tiver o Espírito Santo na sua vida, você pode vir aqui na igreja quantas vezes for possível. Você não vai experimentar as experiências do Espírito Santo. Amém? Amados, são experiências muito maravilhosas. Nós podemos muito bem ter essa experiência com Cristo, porque Ele disse: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, abrir a sua porta, eu entrarei. Aleluia, eu entrarei na casa deste homem, na casa desta mulher, na casa desta mãe, na casa deste irmão, e cearei com ele. Falei nele morada. Aleluia. Irmãos, eu vou pedir que vocês levantem. Hoje Deus vai batizar você. Se você crer nessa palavra, se você crer naquilo que Deus vai fazer hoje na sua vida. Eu vou pedir aos irmãos que queiram ser batizados no Espírito Santo, venham aqui em frente. Aqueles que desejam serem batizados no Espírito Santo. Que Deus encha poder, encha virtude na vida deste irmão, na vida deste. Deus hoje vai fazer grandes coisas neste lugar. Você precisa desejar, você precisa ter sede, você precisa entregar o seu coração hoje, e Jesus vai batizar você no Espírito Santo. Eu vou pedir o amado pastor Daniel, vou pedir o ministério, vou pedir o grupo de louvor, por favor. Vamos cantar aqui um hino. Meus queridos, para vocês que estão aqui em frente, não duvidem do poder que o Senhor vai derramar na sua vida. Eu contei meu testemunho. Num culto como este, eu fui batizada com o Espírito Santo. Naquele dia eu fiquei tão cheia, mas tão cheia, e Deus me deu a promessa que havia cumprido. A Bíblia diz que quando Pedro ele começa a falar, ele começou a dizer que não, o que está acontecendo conosco já havia sido profetizado. O profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 a 32, ele fala que derramaria o Espírito Santo. Amém, igreja? Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, oh Santo Tu és, Senhor Jesus. Aleluia. Vocês que estão aqui em frente, comecem a orar. Não fiquem calados. Comecem a orar. A igreja também vai orar conosco. Oh Santo de Israel, Pai amador da glória. Pai, neste momento, Senhor, oh Pai amador da glória. Essa aqui, Senhor, oh Pai, os teus filhos, Senhor, oh Pai amador da glória, que desejam, Pai amado, serem batizados no Espírito Santo. Pai, nós entendemos e percebemos que este batismo, Senhor, ele nos dá poder, nos dá vitória, nos dá virtude.